Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula dessa série que busca trabalhar as habilidades do pensamento computacional com a ferramenta Scratch. No vídeo de hoje, veremos como podemos controlar os atores utilizando o nosso teclado, como por exemplo, pressionando a seta para a direita e fazendo com que o ator se mova para a direita, ou pressionando a seta para a esquerda e fazer o ator se mover para o lado esquerdo. Mas antes, vamos voltar ao desafio deixado na aula anterior. E como de costume, vamos observar atentamente a animação e escrever sequencialmente os passos que precisaremos implementar. Logo de início, podemos observar que a animação inicia com um apito do árbitro. Também podemos observar que precisaremos de dois atores, o jogador e a bola, e dois cenários, o campo de futebol e o cenário de comemoração após o gol. Podemos observar ainda que tanto o jogador quanto a bola iniciam a animação em uma posição específica na tela. Depois, precisaremos programar o jogador para correr até a bola. Já a bola, ela deve esperar que o jogador chegue até ela e então ela deve deslizar lentamente até o gol. E quando ela termina de deslizar, devemos ouvir o grito da torcida comemorando o gol. Depois será preciso esconder os atores e mudar de cenário, mostrando o cenário de comemoração. E aqui temos um detalhe importante. Já que o cenário foi modificado e os atores foram escondidos, precisamos voltar a mostrar os atores e exibir o cenário correto sempre que a animação reiniciar. Aqui podemos ver o resumo dos 7 passos que precisaremos implementar. Após finalizar o nosso passo a passo, vamos partir para a implementação. Começaremos incluindo os dois atores e os dois cenários. Lembrando que o cenário que é mostrado após o gol fica a seu critério. Por isso, vou carregar uma imagem do meu computador e usá-la como cenário de comemoração. Clicando em palco e depois na aba cenários, podemos observar os cenários do nosso projeto. Já que não usarei esse primeiro cenário, vou retirá-lo do meu projeto e ficar apenas com o cenário soccer e comemoração. Como falamos anteriormente, ao término da animação, os atores serão escondidos e o cenário será modificado. Então, logo no início da animação, precisamos mostrar os atores e definir o cenário correto, que nesse caso é o campo de futebol, ou seja, o cenário de nome soccer. Vou diminuir um pouco o tamanho dos atores apenas para deixá-los mais proporcional ao meu cenário. Agora vamos posicionar os atores na posição inicial, usando para isso o bloco vá para x e y. Lembrando sempre de primeiro posicionar o ator na posição desejada e depois arrastar o bloco vá para x e y. Fazemos isso apenas para não precisar modificar os valores de x e y. Agora que já definimos o cenário e os atores estão sendo mostrados e na posição correta, precisamos colocar o som do apito que inicia a animação. Para isso, posso usar o bloco Toque o Som. Mas em qual ator devo programar esse bloco? Será que eu preciso programar nos dois? Na verdade, não. Só precisamos programar esse bloco para um único ator. E vamos escolher o jogador, já que estaremos programando ele inicialmente. Agora precisamos fazer com que o ator corra até a bola. Podemos fazer isso de duas maneiras. Utilizando o bloco Mova, como fizemos para o fantasma voar na aula anterior, ou usando o bloco Deslize. Eu vou optar pela segunda opção, que é utilizar o bloco Deslize. Nesse caso, preciso que duas ações ocorram simultaneamente. Uma é deslizar, e a outra é fazer o ator trocar de fantasia. Então, preciso de dois eventos bandeira verde. Enquanto um fará com que o ator deslize, o outro fará com que ele troque de fantasia. Olhando as fantasias do jogador, podemos observar que só precisamos dessas duas primeiras. Afinal, ao intercalá-las, ao modificá-las rapidamente, temos a impressão de que o ator está correndo. Então, posso excluir essas duas últimas. Agora, só preciso programar a troca de fantasias. E como já fizemos em outras aulas, usaremos os blocos Repita, Próxima Fantasia e Espere. Vamos fazer um pequeno ajuste para que o ator termine de correr na posição de chute. E pronto. Com isso, já finalizamos a programação do jogador. Agora precisamos programar a bola. Sabemos que ela deve esperar até a chegada do jogador para então deslizar até o gol.
Mas quanto tempo a bola deve esperar para se mover? Simples, basta olhar a programação do jogador e ver quanto tempo ele leva para correr até a bola, que nesse caso são 2 segundos. Para fazer a bola se mover lentamente até o gol, podemos usar o bloco deslize. Em seguida, precisamos mudar o cenário, e fazemos isso usando o bloco mude para o cenário e escolhendo o cenário, que no meu caso é o cenário com o nome comemoração. Agora precisamos esconder os atores. Para isso, usamos o bloco esconda. Repare que no caso do jogador, ele possui 2 eventos bandeira verde. Em qual devo colocar o bloco esconda? Na verdade, tanto faz. Mas repare, se eu apenas colocar o bloco esconda aqui, assim que o jogador chegar até a bola, ele será escondido. E na verdade, ele só deve ser oculto quando ocorrer o gol. Então, eu preciso que ele espere alguns segundos antes de sair de cena. E quantos segundos ele deve esperar? O tempo que a bola leva para deslizar até o gol. Agora sim, está perfeito. E para finalizar, só resta a comemoração da torcida. E novamente vamos recorrer ao bloco Toque o Som. Também programarei esse bloco no ator jogador, já que esse som, por padrão, ele já está presente nesse ator. Prontinho, animação criada com sucesso. Repare que ao dividir o nosso problema em partes menores, conseguimos enxergar com mais clareza a solução. Pode ser que a princípio, quando você se deparou com um desafio, logo pensou que seria mais complicado criar essa animação. Mas ao dividir a tarefa em partes menores, a solução do nosso problema ficou mais clara. Por exemplo, eu posso não saber como criar toda a animação, mas eu sei como fazer para tocar o som do apito. Eu sei como fazer para esconder o jogador. Eu sei como trocar o cenário. Então, tudo o que precisamos fazer foi dividir a animação, a nossa tarefa, em partes menores e implementar cada uma dessas partes. Quando terminamos de implementar todas elas, nós tínhamos a animação criada. Agora você já está quase pronto para o próximo desafio, mas antes vou apresentar a você alguns novos blocos. Até o momento, utilizamos apenas o bloco de evento quando bandeira verde for pressionada. Agora iremos utilizar também um outro evento, chamado quando a tecla for pressionada. Como o nome diz, esse bloco dispara uma ação sempre que uma tecla é pressionada. Por exemplo, se quero fazer o meu fantasma levantar os braços e gritar toda vez que eu pressionar a tecla X, posso programá-lo dessa forma. Com isso, uma ação será disparada a partir de uma tecla pressionada no meu teclado. Existem várias opções de teclas que podem ser escolhidas, e podemos programar diferentes ações para um mesmo ator. Por exemplo, quero que, além dele gritar, eu quero fazer com que ele se mova para a direita quando a seta para a direita for pressionada. E que vá para a esquerda quando a seta para a esquerda for pressionada no meu teclado. Opa! Por que o meu fantasma continuou se movendo para a direita, mesmo quando eu pressionei a tecla seta para a esquerda no meu teclado? Isso ocorre porque, por padrão, sempre que usamos o bloco mova, os atores se movem para o ângulo de 90 graus, ou seja, para a direita. Porém, podemos mudar esse ângulo, essa direção, de forma muito simples. Basta usar esse bloco, aponte para a direção, antes do bloco mova. Dessa forma, dizemos antes ao ator em qual direção ele irá se mover. E para que ele não fique de cabeça para baixo, basta selecionar essa opção, direita/esquerda. O segundo e último bloco que conheceremos hoje é o bloco Se Tocar na Borda, Volte. Como seu próprio nome sugere, esse bloco permite que o ator mude de direção automaticamente ao tocar na borda da tela. Por exemplo, esse foi o código que programamos na terceira aula para fazer o gato caminhar. Mas agora quero fazer com que ele caminhe sempre. E se chegar ao final da tela, que ele volte caminhando. E eu quero que esse movimento ocorra sempre, continuamente. Podemos fazer isso de forma simples, só precisamos substituir o repita pelo sempre, já que o meu gato deve se mover constantemente. E usar o bloco Se Tocar na Borda, Volte. E para que ele não fique de cabeça para baixo, é só selecionar a opção direita/esquerda. Viu como é simples? Agora você já está preparado para encarar o desafio de hoje.
Observe bem a animação e registre sequencialmente todos os passos necessários para criar no Scratch. Aqui nessa animação, é preciso dizer que o mergulhador está sendo controlado pelo usuário, através das setas direcionais do teclado, seta para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Procure observar comportamentos padrões. Isso irá te ajudar a entender o que deve ser implementado. O som usado quando o tubarão entra em cena, ele está sendo carregado a partir do computador. Na descrição desse vídeo, você encontrará um link para baixar esse som, mas você também pode utilizar um outro de sua preferência. Após o registro de todos os passos, você deve tentar construir essa animação no Scratch. No nosso próximo encontro, veremos se você consegue completar mais esse desafio. Então, até lá!